versos de Israel. Volta para casa, volta para a mãe. Todos nós conhecemos a história de que, quando foi condenado à morte por crucificação, São Pedro pediu uma graça um pouco estranha. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, como se ele dissesse: se eu for crucificado como Cristo, podem pensar que eu sou o Senhor, enquanto na verdade eu sou apenas servo. Ora, nós temos essas duas tentações: a de transformar o Papa num ídolo, como se ele fosse impecável, infalível em tudo, ou a de transformar um Papa num inimigo, como se qualquer sofrimento, qualquer decisão difícil, qualquer documento controverso pudesse ser sinal de apostasia. A promessa de Jesus não é que Pedro será impecável, nem que todos os pontífices serão homens admiráveis, prudentes, claros, amáveis. A promessa de Cristo é: as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja pode passar por momentos difíceis, mas no essencial, que é a fé, ela não será destruída. Não será abandonada como corpo de Cristo. Portanto, a nossa pergunta é possível crer com sinceridade nessa promessa e, ao mesmo tempo, viver num ambiente em que se acusa rotineiramente o Papa de heresia, de apostasia e de trair o Evangelho? Se isso fosse normal, então a promessa de Cristo seria uma frase bonita, mas vazia. Porque, nesse caso, a igreja teria sido abandonada por ele. A saída que alguns sedevacantistas dão não resolve a situação. Porque eles dizem: as portas do inferno teriam prevalecido sobre a igreja se um papa ensinasse heresia. Só que eles mesmos dizem: se um papa for herege, ele não é papa. Portanto, um papa não pode ensinar a heresia. Ou seja, o raciocínio é circular e é uma petição de princípio. As portas do inferno poderiam prevalecer se o papa fosse herege. Como um herege não pode ser papa, portanto, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É um raciocínio circular. Vejam, a promessa de Cristo é real, mesmo quando isso possa ser difícil para nós. Quando o Papa Francisco publicou Traditionis Custodes, todo o mundo ligado à missa tridentina ficou em alvoroço. Como que o Papa pode restringir uma fonte de reverência e santidade? O Papa está perseguindo os tradicionalistas. Os gritos de indignação percorreram as redes sociais. Em 2022, o Papa escreve Desiderio Desideravi. Os tradicionalistas não ficam muito empolgados, porque é a missa atual. Então, muitos começam a dizer que o documento é herético, que o documento é falho, etc. E aí lembram que os cardeais fizeram as chamadas dúbia, os dúbia, né? Ao Papa Francisco, mas os dúbia são um procedimento canônico
que existe, eles não inventaram nada, não foi um ato de rebelião. Veja, se a igreja é indefectível, como é que podemos compatibilizar com a fé católica essa proliferação de acusações absurdas de heresia papal? Que Cristo mesmo prometeu guiar a igreja, ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão. Então, Cristo mentiu? A igreja foi enganada? Aí, a resposta tradicionalista é clara. Tradicionalista, aqui eu preciso ser mais justo. De alguns grupos, né? Não é que eu não fui justo antes, aqui eu preciso ser mais cuidadoso. De alguns grupos tradicionalistas. Já houve papas heréticos, Honório, Libério. Ora, só que quem tradicionalmente apresenta esse tipo de argumento são os protestantes, né? Falo dos papas que caíram em heresia como prova em contra a doutrina da infalibilidade. Ou seja, o que na verdade se pretende é destruir a confiança que o católico tem no magistério. Está se destruindo o magistério. Um órgão instituído por Cristo. Este aqui é o problema. O ataque ao magistério é um ataque direto à constituição divina da igreja. Ou seja, toda esta campanha consiste apenas num objetivo: convencer o fiel católico de que o magistério papal não é confiável. Se conseguirem isso, conseguiram tudo. Então, aí vem a pergunta: existiram realmente papas heréticos? Isso realmente cancela a promessa de Cristo? É aqui que nós precisamos fazer distinções. Historicamente, nós podemos detectar papas moralmente corruptos, que cometiam escândalos, tinham vida imoral. Isso existiu mesmo. Não podemos negar. E há um segundo nível, que é um nível hipotético, um papa que ensinasse heresia como papa. E o que acontece? Muitos misturam esses dois níveis de propósito só para gerar confusão. Então, citam os papas renascentistas, por exemplo, que tinham seus escândalos de corte, nepotismo, luxúria, e depois saltam para o nível do papa herético. É um nível grosseiro. Aqui os protestantes também o fazem de maneira dolosa, porque o dogma da infalibilidade não toca a vida moral do Papa. O Papa continua sendo um pecador. Aí o pessoal, eu via nesses debates aí, os protestantes com aqueles arroubos retóricos, né? Onde já se viu que um homem como, sei lá, um papa como João XII, que morreu assassinado pelo marido da mulher com quem ele estava cometendo adultério. Como se pode dizer que este homem tinha o Espírito Santo? Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia, é um roubo retórico. Ele está confundindo os dois níveis. Quando a Igreja Católica diz que o Papa é infalível, diz que o Papa é infalível no exercício do magistério. Ela não está falando da vida moral. Então o que você está atacando é um espantalho, não tem nada a ver com a vida moral do Papa. E aí o episódio de Paulo corrigindo Pedro é importante, porque Paulo corrige Pedro não de uma doutrina, mas de um comportamento incoerente. A igreja sempre soube que houve papas santos e vergonhosos. São Pedro mesmo negou Nosso Senhor 3 vezes.
A fé não depende da santidade pessoal do Papa, mas da assistência de Cristo à Igreja no que ela ensina como Igreja. Então, veja, você pode provar que houve papas corruptos, mas não que tenham sido definidas heresias. Os papas Borgia, por exemplo, têm acusações históricas terríveis, mas heresia não é uma delas. A lama moral não prova a derrota doutrinal. Então vejam, a pergunta não é se houve papa pecadores, mas houve papas que ensinaram heresia como papa de modo vinculante? É aqui que nós chegamos à chamada questão do papa herético. Durante séculos, essa acusação foi propaganda protestante anticatólica. Os protestantes, no primeiro momento, depois os revolucionários franceses e os iluministas de maneira geral. Essa mesma campanha começa a fazer barulho na era Francisco. Ora, nós já sabemos qual é o grande problema dessa hipótese. É, de fato, que a promessa de Cristo é posta em xeque, né? Então, veja,